Bom, camaradas, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Jorge, sou estudante de arquitetura aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e fui das pessoas que começou esse grupo, né, o Campus Cidade Revolução, que é uma ideia que começou no ano passado, mas que veio a se concretizar ali no dia 25 de março desse ano, durante a pandemia, né? O grupo, então, aí que tem esse objetivo de, primeiramente, né, quer estudar a questão da Terra, mas que depois foi expandindo para estudar a questão da compreensão da produção da cidade dentro do capitalismo, e também quais são os debates necessários para a gente discutir a questão da Revolução Brasileira. Ele tem se fixado e se fortalecido cada vez mais, né? A gente tem se favorecido também por conta da pandemia e das reuniões online nesse processo com a participação de pessoas de várias partes do país. Então, aqui a gente tem camaradas de Minas Gerais, tem camaradas de Brasília, entre outros estados aí que estão participando. Nosso trabalho tem sido, no momento, de tentar consolidar cada vez mais esse grupo, de ser uma alternativa à esquerda, à própria esquerda, né, que como a gente vê com o Lênin aqui, tem tentado colocar esse debate miserável que não nos tem levado a nada, né? Então, é uma tentativa de colocar Marx de novo nos debates, e que a universidade por vezes tem negado, e que a gente entende que é tão importante, né, para que a gente consiga de fato aí pensar uma cidade, pensar um país, enquanto necessidade para ontem, né. Então, para estar fazendo esse debate com a gente, convidei então o Gustavo Machado, ali do canal Orientação Marxista, ele que, se eu não me engano, né, Gustavo, está fazendo doutorado agora em filosofia, que é formado em computação, que fez o mestrado ali em história, publicou o livro recentemente ali, né, sobre história também. Se tu quiser dar um salve para a galera aí, Gustavo, quiser se apresentar brevemente, antes da gente começar. Primeiro, boa noite a todos os participantes. Eu, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a possibilidade de estar conversando com vocês essa noite sobre a obra do Estado de Revolução. Para mim é um prazer enorme. Quem não me conhece, né, o Jorge já me apresentou. Meu nome é Gustavo Machado, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, natural do Vale de Jequitinhonha, no norte do estado. Trabalho no ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, faz assessoria econômica e curso de formação sindical. Vocês podem conhecer pela internet. E estou fazendo o doutorado e o mestrado também na filosofia. E para mim é um prazer enorme e fiquei muito feliz com o convite e, sobretudo, com a obra, que logo, logo a gente vai entrar. Então, discutir o Estado de Revolução, para mim, tem um sabor especial. O Estado de Revolução de Lenin, espero poder agregar aí ao grupo de vocês e contribuir aí nessa empreitada de estudos que eu já de antemão parabenizo a iniciativa. Como a gente, geralmente, é o nosso funcionamento, né, das nossas reuniões, para que não haja dúvida, já expliquei no grupo, mas tem algumas pessoas que são novas aqui, que, que cabe essa revisão. Então, primeiramente, a gente vai fazer essa breve exposição do texto, né, que vai ser feita pelo Marlon, aí com aproximadamente uns 10 minutos, e a gente vai tentar fazer esse primeiro debate, antes da gente passar a palavra para o Gustavo, que seria umas 2 ou 3 falas que tentem analisar o texto com o nosso objetivo de estudo, né, o campo, a cidade e revolução ali. Então, se quiser fazer outras falas em relação a isso também é aberto, não é só sobre isso, mas é aberto. Então, depois disso, a gente abre a exposição do Gustavo, que ele vai ter mais ou menos uns 30 minutos para falar. A gente abre uma primeira rodada de perguntas e respostas e depois uma segunda rodada de perguntas e respostas. Já deixo aqui avisado que essa segunda rodada a gente vai tentar destinar para tirar umas dúvidas que apareceram no nosso grupo de WhatsApp, né? Principalmente a questão da concepção do Estado em Marx e também algumas avaliações que o Lenin vai fazer sobre a questão do anarquismo ali, né? Então, acho que decidimos, né, deixar esse debate para esse segundo momento, para ele não tomar toda a parte da reunião, que acho que provavelmente vai ter um outro objetivo aí. A gente tem um teto de 2 horas de reunião e, e podemos começar então com a apresentação do Marlon. Marlon, tudo certo? Pode ir. Eu montei essa apresentação agora, assim, porque primeiro que eu acho que
vou apresentar mais ou menos como é a concepção, né, do que eu acho da obra do Lenin, mas bem em pontos gerais para que a gente possa realmente avançar, né, no momento do debate, né. E de primeiro ponto, né, eu tenho que dizer que eu acho que geralmente eu olho para a obra do Lenin como um todo, né, como se ele sempre tivesse, se tivesse sempre um objetivo bem específico, né, e é um compromisso, né, e o objetivo específico dele que é combater o oportunismo, né, isso seja na sua fase mais reacionária, que podia acreditar na possibilidade da gestão do capitalismo, ou até na transição pacífica, ou até naquela mais inconsequente, né, que desconsiderando a necessidade de preparação das condições revolucionárias, desensinava o proletariado, né, e aí, como lembra o Florestan na apresentação do livro, a revolução proletária ela não é como uma fruta madura e não basta erguer a mão para apanhá-la, né. Então, de uma forma ou de outra, esse tipo de oportunismo ele acaba produzindo um desserviço ao movimento revolucionário. Já o compromisso que o Lenin ele sempre se manteve foi com a prática da Revolução Socialista, né, dentro e fora do partido, e jamais relegou essa obra à produção acadêmica de gabinete. Então, entender que a obra dele ela foi necessária para entender o Lenin como o homem prático do socialismo, né. Então, o Estado da Revolução, para mim, ele cumpre esses dois papéis, né. Então, escrito lá em agosto, setembro de 1917, às portas da Revolução de Outubro, tanto a retomada dos escritos de Marx e Engels, né, que Lenin conhecia muito bem, com o fim de entender o papel do Estado no período de transição, né, ao comunismo, e com a indicação de uma forma que o proletariado, em vias revolucionárias, deveria assumir na consolidação do socialismo. E é por isso mesmo que o Lenin ele presta atenção, principalmente em dois pontos específicos, né, ao fazer essa releitura de Marx e Engels. Né. Primeiro, é a necessidade inquestionável da ditadura do proletariado, e segundo, é a questão do definhamento do Estado. E esses dois pontos, para mim, eles expressam a dialética da função do Estado nessa obra, também nas obras do Marx e Engels. De imediato, a revolução é necessária para a tomada do poder pelo proletariado em armas, né, para a transformação da classe dominada em classe dominante. E o Estado, né, de órgão que domina e oprime os trabalhadores, em órgão de dominação dos exploradores pelos explorados. Depois que o proletariado se apoderar da força do Estado, né, e passar os meios de controle, os meios de produção ao controle dos trabalhadores, né, o Estado ele perde a sua razão de ser, definir e morre. Então, ele vai partir, né, o Lenin fazendo essa análise, vai partir de Engels, né, que o Estado, para ele, é um produto da sociedade numa certa fase do desenvolvimento. Né, é o resultado da contradição interna da divisão de classes. E para que essas classes não se destruam, é necessário uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da ordem. Essa força que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e se afastando cada vez mais, é o Estado. E o Estado representativo moderno é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Já a partir de Marx, né, o Estado também é o órgão de dominação de classe. É um órgão de submissão de uma classe por outra, é a criação de uma ordem que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a consolidação das classes. Né. E entendendo isso como os dois pontos, as duas características principais do Estado burguês, né, o exército e a burocracia, é necessário entender como essas duas formas elas vão se estabelecer, né, nesse novo processo. Né. E retornando um pouco antes, né, a questão dessa transição, né, entendendo que o comunismo é o objetivo final, né, mas o socialismo ele é o processo de transição até o comunismo, é a primeira fase do comunismo. Né. E para assim, o Engels, o proletariado ele se apodera da força do Estado e começa a transformar os meios de produção em propriedade do Estado. Por esse meio, ele próprio se destrói como um proletariado, abole todas as distinções e antagonismos de classe, e, simultaneamente, também o Estado como Estado. Para Lenin, é esse processo que transforma o governo das pessoas, né, em administração das coisas, e pela direção do processo de produção. O Estado, ele não é abolido, ele morre, ele deixa de ser aquilo que ele era como Estado burguês. Mas é preciso meio que historicizar esse processo, especificar de qual Estado a gente está falando. Né? Primeiro, o Estado burguês é o Estado que oprime os trabalhadores, é o Estado da classe dominante, ele que ele será tomado de assalto na Revolução e passará a ser o Estado proletariado, ou semi-Estado, que no processo de transição ainda terá suas características anteriores, porque ele nasce no seio da sociedade antiga, e será ainda um Estado dominado por uma classe, só que dessa vez a classe proletária. Né? E ainda terá como fim a repressão, mas dessa vez a repressão da burguesia, dos exploradores, né, de anterior.
E aí nesse contexto, né, do exército e da burocracia, o exército ele vai ser destituído, né, e substituído pelo povo em armas, não vai ser mais uma força especial, mas uma força geral da sociedade inteira. E a burocracia ela vai definhar, ela vai se tornar uma função administrativa que poderá ser feita por qualquer operário, ela vai deixar de ter esse caráter político. E nesse sentido, né, e Marx deixa bem claro isso, né, o processo de definhamento, ele não é o definhamento do Estado burguês. Né? O Estado burguês ele vai ser tomado de assalto. A necessidade da revolução ela é muito clara. Né? Então, entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período de transformação revolucionária de uma a outra. A ela corresponde também o período político de transição, cujo Estado não é senão a ditadura revolucionária do proletariado. É nesse sentido que a gente pode levar alguns pontos para a gente trazer de questionamento já para o nosso debate, né, e eu vou deixar para mim porque esses dois pontos são os principais, né, a necessidade da revolução proletária e o processo de definhamento posterior. E entenda, por que é necessário esse debate, né, que o Lenin vem trazendo o tempo todo nesse combate ao oportunismo. Né? Primeiro porque não é possível gerir o capitalismo, e esse é o elemento central. Né? Então, no momento que o Engels, o Lenin relembra, assim, de novo, que não é o Estado burguês que vai definhar, mas é o Estado proletário, quer dizer que a revolução é necessária, né? Ela sempre tem que ser feita. Né? É nesse processo, então, que a gente vai entender algumas diferenças, né? E aí depois a gente vai debater a diferença entre os marxistas e os anarquistas, né? Na leitura do Lenin, eles querem, né? Os anarquistas querem a abolição do Estado no seu fim, meio que do nada, sem uma preparação, né? É que eles entendem que o Estado morre, já os marxistas entendem que o Estado morre, define até morrer, atua para seu fim. Não quer dizer que não haja revolução, mas a revolução se dá para a tomada do Estado. E a partir desse momento ele inicia a sua derrocada. O Estado vai deixando de ser aquilo que ele se estabelece como um Estado burguês. Né? Nesse sentido, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Eu acho que é essencial a gente ler esse texto, porque ele traz muito essa questão da revolução, nesses dois pontos. Mas ele vai tratar também da necessidade de um processo de desenvolvimento, né? Na verdade, é um processo de derrocada, né? Mas da democracia em si, né? E também desse elemento próprio que é a burocracia, né? Que se estabelece dentro do Estado. Então, aqueles que entendem o definhamento proposto por Engels como o definhamento do Estado burguês, parece esquecer todas as palavras anteriores proferidas por Marx e Engels. Se o socialismo fosse inevitável, não seria necessária a organização da classe trabalhadora, bastasse esperar. Né? O capitalismo ele não deixará de ser capitalismo por vontade própria, muito menos por vontade da burguesia. Somente os trabalhadores explorados têm capacidade de pôr fim à sociedade de classes, e somente por meio da revolução. Todo Estado é entendido como uma força especial de repressão, né, da classe oprimida. O Estado, seja qual for, não poderá ser livre nem popular. Então, nesse sentido, também Marx e Engels, eles enfrentavam a mesma questão atual que geralmente a gente se depara, né? A ausência da revolução como objetivo no seio dos marxistas. Ou até no mesmo seio da esquerda, na época social-democracia, né? Então, esse oportunismo que a gente enxerga, tanto agora como eles enxergavam anteriormente, né? No qual, por exemplo, a gente pode ter como base agora o PT, né, amornando seu discurso, alinhando para melhor formar, gerir o capitalismo dependente, que se diz radical, mas ignora a raiz do problema, que é a exploração capitalista. Né? Então, bastou ascender ao poder para se assentar, desenvolver uma política reacionária e, claro, se cobrasse revolução ou até mesmo um avanço. Nesse sentido, a gente não pode esquecer, então, essas palavras tanto de Marx e de Engels, quanto de Lenin, que esse processo necessário, né, da revolução, mas não é a revolução simplesmente pelo poder, né? Esse poder ele tem que ser destruído por dentro, né? Ele vai se definhar até deixar de existir, mas deixar de existir como o próprio poder, como o Estado burguês, né? Se transformar num Estado proletário, e depois deixar de ser, já que não é mais necessária a sua presença, já que a função essencial do Estado, né, como repressão e dominação de classe, ela vai deixar de existir com a própria extinção das classes. Né? Então, eu acho que a gente vai entrando essa apresentação inicial mesmo, para a gente começar a discutir, eu acho que é isso mesmo. Depois a gente traz mais para o debate. Fechou, Marlon. Muito obrigado. Valeu pela exposição aí e pela organização da apresentação. Foi muito bom para
para dar essa introdução ao tema. Então, eu queria ver com o Gustavo, não estou vendo ele aqui. Gustavo, tá por aí? Tu pode assumir já então e fazer a tua primeira exposição? Claro, perfeitamente. Então, Então vamos lá, gente. O Estado e Revolução do Lenin. Eu considero essa obra tão importante, eu confesso para vocês que foi depois da leitura dessa obra que eu realmente ganhei convicção em ser marxista, há um bom tempo atrás. Foi a partir dela que realmente esclareceu inúmeros pontos, inúmeras dúvidas que eu tinha, e eu falei, não, eu já tinha definido que eu iria participar de maneira orgânica dos movimentos sociais, das lutas organizativamente, mas eu não sabia ainda, eu tinha vários pontos de interrogação a respeito do marxismo. Foi lendo o Estado e Revolução que eu falei, não, agora essa coisa ganha clareza para mim, eu sei aonde eu vou amarrar o meu cavalo, como a gente diz aqui em Minas. Então, para mim, falar dessa obra é sempre, para mim, pelo menos, um momento bastante privilegiado. Então, sem perder tempo, para a gente entrar direto ao conteúdo do texto, é importante, primeiro, a gente situar como que Lenin chegou a elaborá-lo, por que ele chegou a elaborá-lo, né? Normalmente não tem obra nenhuma que a pessoa simplesmente senta ali, tem algumas ideias e começa a escrever. Ela escreve a partir de polêmicas que existem em seu tempo, a partir de posições que existem em seu tempo, a partir de disputas reais e efetivas que existem. E Lenin, quando ele escreve Estado e Revolução, bem nesse contexto, literalmente, né? Existe um conjunto enorme de correntes, mas eu vou simplificar aqui, ser bastante esquemático, mas no sentido mais pedagógico. A gente tinha, por um lado, correntes que eram, vamos chamar assim, de anarquistas, e correntes oportunistas do outro lado. E Lenin percebe que essas correntes, tanto as oportunistas quanto as anarquistas, na verdade, apesar de elas serem diferentes, elas não eram iguais, elas eram em diversos aspectos muito distintos, mas elas tinham um ponto em comum em relação ao Estado. E é esse o ponto central que leva ele a escrever esse livro, para tentar esclarecer esses aspectos. Que ponto em comum eram esses? Todos eles, tanto os anarquistas como os oportunistas de outro lado, que eram amplamente dominantes, viu, gente, no movimento que se chamava marxista já naquela época. Então, essa corrente oportunista era amplamente majoritária na social-democracia alemã. A social-democracia alemã da época era o marxismo mundialmente existente. Não que não existisse em outros lugares, mas o marxismo era amplamente minoritário em quase todos os países da Europa. Depois da Revolução Russa, que ele se tornou majoritário, então a gente acostuma com todo mundo associando o pensamento socialista ao marxismo. Não era assim, né? Se a gente fosse na França, por exemplo, na época, quase todos os socialistas não eram marxistas, não se identificavam enquanto marxistas. E uma grande organização marxista estava onde? Na Alemanha. Essa organização na Alemanha começou a ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais cresceu de maneira absurda, chegou a ter milhões de afiliados. Para vocês terem uma ideia, a social-democracia alemã, ela tinha a universidade da social-democracia alemã, né, onde estudavam seus principais militantes, principais figuras, os principais trabalhadores, tinham escolas da social-democracia alemã, um clube da social-democracia alemã. Só que ela começou a ganhar tanto peso eleitoral, que começou a ganhar cada vez mais peso na social-democracia alemã a ideia de que era possível chegar ao socialismo pela via democrática tradicional, pela via eleitoral, pela via parlamentar, né? Deixando muito claro, acho que vocês devem saber isso, mas é sempre bom esclarecer, no texto do Lenin, quando ele fala parlamentarismo, não é o regime político presidencialismo, parlamentarismo, não, é o sistema parlamentar, né? Que é o sistema que funciona o Estado capitalista na grande maioria dos casos, nos últimos tempos, com deputados, com cargo executivo, judiciário. É isso que Lenin chama de parlamentarismo. Isso começou a ganhar cada vez mais peso e se tornou hegemônico no Partido Alemão depois da Primeira Guerra Mundial. E, por outro lado, a ala mais, digamos assim, que parecia ser mais sistemada, por um outro lado, que eram os anarquistas, tinha um ponto em comum com esses oportunistas, que eram majoritários na social-democracia alemã e mesmo em outros países, que era o fato de que eles consideravam o Estado como uma coisa descolada, como uma coisa que estava separada do conjunto da sociedade, tá? Então, eles não entendiam o Estado como um elemento, a forma de Estado capitalista, com seus diversos regimes políticos,
como um elemento constitutivo da forma de organização social capitalista. E essa forma precisava daquela forma, daquele Estado em particular, e o usava como, inclusive, uma condição necessária para a sociedade começar a existir. Então, esse é o ponto central que ele pega. Ele fala, opa, pera aqui, vocês dois, de um lado e de outro, vocês estão autonomizando o Estado, considerando o Estado como social separado, algo que está separado dos elementos que estão ligados à forma de organização social propriamente dita. Então, isso foi o principal motivador. Por isso que no livro, vocês vão ver que ele alterna polêmicas com anarquistas e com oportunistas. No primeiro momento, parece estranho, né? Parece estranho. Fala, poxa, mas são coisas tão diferentes. Ele está dizendo, olha, quando o aspecto que estamos tratando, eles têm fundamentos parecidos. Tá? E claro que ele não faz essa obra, não é um monte de coisa que ele tira da cabeça dele, sentado na escrivaninha do quarto dele. Tá? Ele estuda a fundo os processos históricos que ocorreram antes e, sobretudo, as revoluções que se tiveram antes, para chegar a essas conclusões. Então, Lenin estuda a Revolução de 1848, que é uma revolução muito negligenciada, pouco estudada. A Revolução de 1848 é a revolução onde Marx atuou diretamente como agente do processo, né? Para vocês terem ideia, Marx editava um jornal na Alemanha, na Revolução de 48, que ele só tinha menos números, ele só era menor que o órgão oficial do governo. Então, causava uma influência gigantesca. Esse jornal que chama Nova Gazeta, né, muito desconhecido, serviu de base, inclusive, para o jornal dos partidos revolucionários que tinham na época. O jornal dos bolcheviques, mesmo dos mencheviques, das outras organizações na Rússia, por exemplo, eles se orientavam por esse jornal de Marx. Lenin estuda a fundo a Revolução de 1848, a fundo a Comuna de Paris, né? Reúne tanto elementos históricos quanto o conjunto dos escritos de Marx e Engels que estavam relacionados à Comuna de Paris. Inclusive, veja, em janeiro e fevereiro, logo antes de eclodir a Revolução na Rússia, ele está fazendo o que nós podemos chamar os manuscritos preparatórios para o Estado de Revolução, que são chamados Cadernos Azuis. Existe esse texto, eu não sei se ele é publicado em português, mas em espanhol eu tenho certeza que tem, né? Eu acho que a edição da Boitempo publicou uma parte desses escritos, a edição mais nova da Boitempo do Estado de Revolução. Então, é um conjunto de extratos e de fontes que ele reúne a respeito, sobretudo, da Comuna de Paris, e faz alguns comentários. Ele usou esse material como material preparatório para o Estado de Revolução. E ele ainda estuda a Revolução de 1905, que ele participou. Esse livro, inclusive, ele é um livro incompleto. Vocês vão ver que ele tem 6 capítulos. O projeto do Lenin, que ele tivesse 7 capítulos, teria um 7º que seria dedicado à Revolução de 1905 e à Revolução de 1917, que ele acabou não concluindo, por razões muito interessantes, na verdade. Né? Ele escreveu esse livro entre agosto e setembro de 1917. O que aconteceu no mês seguinte? A Revolução Russa. Né? Tem até uma anedota que fala que Lenin falou, pô, o que eu faço agora? Eu termino o livro ou faço a Revolução? Né? Na verdade, ele fez uma carta que ele falou assim, é melhor participar da Revolução do que escrever sobre ela. Mas é uma brincadeira, na verdade. Lenin teve que fugir durante a Revolução Russa, foi perseguido pelo governo provisório. Ele se refugiou na Finlândia, depois em um bairro em São Petersburgo, e foi durante esse período que ele estava fugindo, que o governo provisório determinou que ele deveria ser preso, entre agosto e setembro, que ele escreveu o livro, e ficou faltando o último capítulo, que ele acabou não tendo condições de escrever, em função das demandas que a Revolução colocou após o 17. Então, é baseado nesse estudo profundo. Ele contrapõe, por um lado, como eu disse, aos anarquistas, né, que falavam do fim imediato do Estado, que viam o Estado como sendo a fonte, a origem do que era a opressão na sociedade capitalista. Né? Ainda que tenha várias abordagens anarquistas, eu não pretendo entrar nisso aqui, que fugiria ao centro do livro do Lenin, mas era o responsável imediato pela opressão. Então, a primeira ação da Revolução é acabar com o Estado, deixar a sociedade se desenvolver espontaneamente, as coisas se resolveriam. Vai ter várias vertentes do anarquismo. Tá? Tinha uma Rússia, em particular, que era bem isso mesmo. Como a Rússia estava muito assentada em propriedades camponesas, então, por exemplo, tem uma versão de grupos russos que achava que o problema era só o czarismo, que era a autocracia, o governo despótico que estivesse na Rússia. Se você retirasse o czarismo, bastava deixar aquela base que estava ali por baixo se desenvolver espontaneamente. Ainda que tenha versões do anarquismo, o próprio Bakunin vai chegar à compreensão de que é sim necessário acabar com a propriedade privada, mas ele o Estado como sendo o bastião central que assegura isso tudo. Por outro lado, na social-democracia alemã, nós tínhamos Bernstein.
Bernstein é a figura clássica dessa corrente oportunista no interior da social-democracia, foi o primeiro a defender, assim, de maneira explícita mesmo, a ideia de que não era necessária uma revolução, ele falava isso abertamente, né? E que você podia, em certo sentido, e aqui eu estou usando, não é as palavras de Bernstein, mas era parecido, que é um discurso mais palpável para a gente hoje, é como os grupos que falam hoje da radicalização da democracia. É como se o capitalismo tivesse, assim, a economia que fosse ruim e a democracia que fosse bom. Então, eu vou ficar com a parte boa e vou deixar a parte ruim. E o que Lenin procura mostrar é o seguinte: essa democracia que existe no capitalismo, ela está interligada a essa economia que as pessoas consideram como sendo a parte ruim, né? Não existe a democracia no geral. Não existem os ideais genéricos, abstratos, absolutos, supremos da democracia. A democracia que nós temos é uma democracia que corresponde à forma de sociedade capitalista. É uma democracia burguesa, onde ela passa uma aparência de uma liberdade, mas ela, no final, não é livre coisíssima nenhuma. Ele vai insistir muito sobre isso ao longo do Estado de Revolução inteiro. Ele vai mostrar que a liberdade que existe é uma liberdade formal, por simples. Meramente, se a gente for apertar e exprimir, a liberdade para comprar e vender. Mas não existe um discurso de liberdade que abstraia das condições que a sociedade propicia para a gente realizar alguma coisa. A liberdade burguesa é assim: você pode fazer o que você quiser, mas condições mesmo você não tem para fazer quase nada, né? Então, a noção de liberdade do marxismo é uma noção que tem conteúdo, né? Não é a noção assim, do indivíduo isolado que faz o que quer, né? O indivíduo isolado que faz o que quer, mas quais são as condições que a sociedade te fornece para você fazer qualquer coisa. Não adianta eu poder fazer o que eu quiser e não ter condições de fazer nada, né? Então, tem uma frase que vai se tornar muito famosa, inclusive Lenin a utiliza algumas vezes, embora não esteja na Revolução, que é: a liberdade, em primeiro lugar, é a consciência da necessidade. Se eu não sei quais são os limites que estão colocados diante de mim, eu não sei o que, de fato, eu posso ou não fazer, né? Só que o capitalismo tem uma forma de liberdade mais atraente, que é assim: cada um faz o que quer, você é completamente livre, mas, no final, você não pode fazer mesmo nada. O centro, ponto o nefrálgico, assim, o centro, o cerne que Lenin vai pegar, vai ser essa ideia de que a gente tem uma separação entre o público e o privado na sociedade capitalista, né? A gente tem a vida privada e tem a vida pública. Tem o universo do trabalho, da empresa, da minha propriedade, o universo que se é colocado como sendo do bem comum, que é o universo público. Ele vai mostrar que o público não está separado do privado. Ou melhor, ele aparece de forma autônoma e separada, mas ele está profundamente interconectado com o ambiente privado. Afinal de contas, gente, propriedade é poder, né? Quem tem propriedade tem poder sobre a sua propriedade. E, evidentemente, uma sociedade que está baseada numa cisão de classes, onde o núcleo minoritário da sociedade tem a propriedade daqueles elementos que permitem mover a sociedade no seu conjunto, evidentemente, esses elementos é quem efetivamente tem o poder nessa forma de sociedade. O espaço público, então, ele nada mais faz do que mascarar esses interesses particulares como se fosse um interesse universal. E essa, inclusive, é a grande dificuldade do capitalismo, tá? Porque o capitalismo é um tipo de sociedade onde o indivíduo ele é explorado, mas ele não percebe diretamente a exploração. É diferente de uma escravidão, é diferente de uma servidão. E o que Lenin está querendo mostrar nesse livro, o tempo todo, é o vínculo que existe do espaço público como sendo nada mais, nada menos do que uma esfera que faz valer os interesses privados. Em última instância, o Estado nada mais faz do que garantir as condições que permitam ao capitalismo continuar existindo, com as suas formas, são típicas, com as suas formas características. Né? Ele resguarda a propriedade, ele tem um exército permanente, uma força armada permanente, ele provê aqueles elementos que são condições para que a sociedade funcione tal como ela é, nessa forma capitalista, né? Padronização de moeda, regulamentação de níveis mínimos de salário, mas tudo são limites que ela impõe do ponto de vista da manutenção dessa forma de sociedade. Ele vai falar: o Estado, não existe Estado neutro. Olha só para vocês verem como é interessante. Nessa época que Lenin está desenvolvendo o Estado de Revolução, nesse período do início do século XX, foi quando começou a surgir as teorias burguesas e que Lenin conhecia muito bem, como, por exemplo, Max Weber. Acredito que vários de vocês já ouviram falar de Max Weber. Max Weber tinha acabado de publicar os primeiros livros dele sobre esse tema que eu já vou falar, e ele já estava comentando sobre eles nos artigos que ele escreveu na Revolução de 1905. Max Weber tinha uma ideia que era
da neutralidade do Estado. Ele chamava de um nome pomposo, que neutralidade axiológica. Significa que é possível você entrar no Estado e fazer prevalecer o bem comum, sem estar a serviço de nenhum interesse particular. Os positivistas já falavam décadas antes que o Estado pode ter um comportamento puramente técnico, né? Você já vira esse papo hoje de gerir o Estado sem ideologia, né? Com pessoas em cargos técnicos nas principais fusões, isso tudo é para passar a ideia da neutralidade do Estado. Ele está falando, olha, o Estado não tem neutralidade alguma. O Estado é um órgão a serviço da classe dominante numa sociedade que se baseia no antagonismo irreconciliável de classes. Se o Estado fosse possível, né, se não fosse, não existisse de fato interesses antagônicos, o Estado não precisa existir. Por isso que ele é um órgão que se destaca para garantir. Ele se destaca, mas ele não está destacado, se é que vocês entendem. Ou seja, ele se separa, mas ele mantém o vínculo com toda aquela estrutura. Para aquela estrutura funcionar, algo tem que se separar para garantir que os pressupostos daquela estrutura social continuem a se realizar. E, no fundo, o Estado ele é isso, ele é o guardião dos pressupostos do capitalismo. Ele pode aceitar muitas alterações, muitas mudanças, exceto aquilo que mexe no cerne da sociedade capitalista, que se baseia na propriedade privada, individual, né, e na vinculação disso tudo pelo mercado, pelo dinheiro, com aquelas características todas. Então, esse é um dos centros que Lenin vai colocar, que vai virar, por exemplo, para os anarquistas, por um lado, e vai falar, olha, não é assim, acabou o Estado e deixa o resto desenvolver espontaneamente. Ao contrário, o Estado existe porque isso que vocês querem que desenvolva espontaneamente precisa do Estado. O Estado é necessário para que essa economia privada, que se baseia no antagonismo de classe, na exploração de uma classe com uma outra, continue a se desenvolver e possa se desenvolver enquanto tal. Né? O Estado é condição disso aí. E vai virar para os oportunistas e vai falar assim, olha, vocês estão querendo criar o Estado popular, o Estado social, isso começou a surgir muito na social-democracia na época. Já na social-democracia, o termo Estado popular era muito usado. Né? La Salle, que era uma figura que estava na base, na origem do surgimento da social-democracia, falava muito de Estado social. Então, a partir dos estudos de Marx, da análise dos processos históricos, ele fala que uma das conclusões principais de Marx após o estudo das revoluções de 48 e 49, que não é suficiente ao proletariado se apossar do Estado existente, ele tem que destruí-lo. Então, você não se apossa do Estado, tipo assim, cheguei lá no governo e agora eu vou tomar medidas em função dos trabalhadores, mas isso não é possível, objetivamente impossível, porque aquele Estado faz parte de uma estrutura que existe para garantir a exploração dos trabalhadores. Né? Então, seria como alguém falar assim, eu vou assumir o cargo de capataz dentro de uma empresa para deixar de oprimir os trabalhadores, né? Mas você, enquanto capataz, você vai ter que oprimir os trabalhadores. Essa é a sua função, ela só existe nesse sentido, né, dentro da estrutura social como um todo. Então, no fundo, para até usar um vocabulário mais próximo do debate ordinário que tem no Brasil hoje, ele está falando assim, olha, não existe essa separação, essa autonomia entre democracia de um lado e economia do outro, né? Entre as formas de governo e do Estado de um lado e do outro lado a forma de organização social. Elas estão entrelaçadas. E o capitalismo, inclusive, precisa dessa falsa liberdade para funcionar, dessa liberdade para comprar e vender, que é a liberdade tipicamente capitalista. Então, esse me parece um tema central e que, principalmente, o que articula a crítica dessas duas principais correntes, como eu falei antes. Então, no fundo, está mostrando que o espaço público, esse espaço geral, universal, não é neutro, ele não paira acima da sociedade, esse espaço é a expressão dessa sociedade. Esse espaço público, ele é a única forma, inclusive, com que essa sociedade poderia se expressar desse ponto de vista geral. Então, o Estado existe para garantir essa forma de sociedade. Então, uma das principais conclusões que Marx tira da Revolução de 48 e 49 é que não basta apossar do Estado, é preciso destruí-lo. Tá? Mas aí vem uma questão que eu acredito, inclusive, pelas questões que vocês já esboçaram no começo, pode vir a ser das mais polêmicas, não tem nenhum problema, a polêmica é excelente, ela é ótima, é assim que o nosso conhecimento avança. Lenin vai desenvolver bastante
no texto, não significa que o proletariado, ao tomar o poder, né, no dia seguinte você tem uma sociedade sem classes, e está tudo ok, vamos seguir a bola para frente. Porque que forma social é essa que queremos destruir? Não é o capital? Não é o capitalismo? O capitalismo não se organiza em uma base local, em uma base regional, em uma base nacional. Né? Não existe destruição nacional do capitalismo. Né? Depois, o exemplo da Revolução Russa vai confirmar isso com força total. Né? A Revolução Russa foi uma das revoluções mais pacíficas da história, de outubro de 17. Morreram entre 6 e 8 pessoas. Não exagerei aqui, entre 6 e 8. Né? A participação foi tão grande, a mobilização foi tão grande, a impotência do governo foi tão grande que quase ninguém morreu. Só que, na sequência, o mundo inteiro se volta contra a Rússia para destruí-la. Né? Que foi o que aconteceu na Comuna de Paris. Então, Lenin extrai não só os acertos da Comuna de Paris, mas os erros. Então, Estado e Revolução é um texto que tem uma base muito forte dos erros da Comuna de Paris. E os principais erros da Comuna de Paris, eu vou ler aqui para vocês um trecho que foi muito influente no caso do Lenin. Marx, num discurso numa conferência da Associação Internacional dos Trabalhadores, após a derrota da Comuna, ele fala o seguinte, ele escreve nesse discurso: a Comuna não conseguiu encontrar uma nova forma de governo de classe. Marx não conseguiu encontrar uma nova forma de governo de classe. Ao destruir as condições existentes de opressão, transferindo todos os meios de trabalho para o trabalhador produtivo, e assim obrigando todos os indivíduos capazes a trabalhar para viver, a única base para o domínio de classe e opressão seria removida. Correto isso? Marx responde: não, está errado. Ele continua: mas antes que tal mudança pudesse ser efetuada, uma ditadura proletária se tornaria necessária. E a primeira condição disso era um exército proletário. As classes trabalhadoras teriam que conquistar o direito de emancipar-se no campo de batalha. A tarefa da Internacional é organizar e combinar a força de trabalho para a próxima luta. Né? Então, uma revolução nacional, ela não se consuma, ela não se configura, ela não se consolida enquanto uma revolução socialista. Ela é um momento, ela é parte desse processo. Né? E você tem toda uma longa batalha pela frente uma vez que ela está dada. Por isso que você destrói aquela forma de Estado, mas você cria uma em consonância com o proletariado, porque a sociedade de classes ainda existe. Quem fez a Revolução Nacional está dentro de um mundo capitalista, dominado pela burguesia, que vai voltar seus olhos para essa revolução. Né? Então, Lenin, inclusive, destaca lá no Caderno Azul, que serviu de base para o Estado e Revolução, ele enumera 2 erros da Comuna de Paris. Ele fala, primeiro, com sonhos de justiça superior, ou seja, baseado em certos ideais, eles deixaram, por exemplo, de tomar várias, como bancos, por exemplo. Não, a nossa sociedade não vai ter instituição bancária, então os bancos podem continuar atuando aí tranquilo, deixaram eles íntegros. Segundo e principal, em vez de destruir os inimigos, procurou ganhar influência moral sobre os inimigos. E mostrar, está vendo o que está acontecendo aqui em Paris, como não tem mais violência, como a gente fundou uma nova sociedade aqui, uma nova Constituição, né? E isso que aconteceu. Os derrotados em Paris pela Comuna se organizaram, França e Alemanha se uniram, entraram para dentro de Paris e esmagaram a Revolução. A primeira tarefa após a Revolução ter se consolidado em Paris era fazer com que ela se expandisse, no mínimo, para a França, no primeiro momento, né? Dentro das fronteiras nacionais. Ela foi esmagada. Foi um puta de um exemplo da Revolução da Comuna de Paris. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas foi a demonstração, inclusive, da capacidade de organização, da capacidade dos trabalhadores de gerirem a própria comunidade em que vivem, né? Quando foi criado as comunas. Tudo isso serviu de exemplo. Só que eles tomam o poder do país e se encerra ali o processo como se, depois os outros que nos sigam. Não, mas os outros, antes de te seguirem, ali tem uma classe dominante que vai querer te destruir. Você está dentro da sociedade de classes, porque a sociedade de classes não é Paris. Ela tem uma dimensão mundial. Né? Então, sem esse processo que destrói o capitalismo, e que só pode se dar nessa arena global, você não tem consolidação de socialismo, você não tem definhamento do Estado, que é o ponto que Lenin vai insistir. Né? O Estado é um órgão de poder. Uma vez que o capital foi destruído e que não existe mais relações de poder entre os homens, ele deixa de cumprir o papel do Estado. Então, você falta 5 minutinhos, eu não vou extrapolar o tempo,
é um último ponto que eu queria focar aqui com vocês, essa noção de definhamento do Estado. Por que é utilizada a palavra definhamento, né? O que significa isso? Porque não é que um dia alguém chega lá e decreta o fim do Estado, né? Como os anarquistas pensam, está aqui decretado o fim do Estado. Marx é hiper-irônico com relação a isso. Não sei se sabem, na cidade de Lyon, na França, eles tomaram o poder na cidade com um grupo que era dirigido pelo Bakunin, né? Esse grupo tomou o poder em Lyon, enquanto teve a Comuna em Paris, teve esse processo em Lyon. Aí Bakunin reuniu todo mundo, trancou as portas e decretou o fim do Estado. Essa história é real, gente, decretou o fim do Estado. Enquanto isso, eles deixaram a porta do lado de trás aberta, a polícia do Estado, que eles tinham acabado de abolir, entraram no salão, acabaram com tudo, esvaziaram o salão, e Bakunin fugiu para Bruxelas imediatamente, né? Tem até um texto que Marx escreve sobre esse evento na IT, que é bastante interessante. O Estado ele se define no sentido de que ele deixa de atuar enquanto Estado, né? Ele não é mais um organismo de poder. Na medida que aquele organismo do proletariado ele tem que utilizar, tem que se apossar enquanto Estado, né? A depender das situações, inclusive, de forma centralizada. Você está combatendo um inimigo, tem que tomar decisões rápidas, essa coisa toda, que vai se passar depois. Na medida que você destrói, não existe mais classe dominante, né? E se trata simplesmente de organismos de trabalhadores gerindo a riqueza que eles produzem, isso passa a ser a administração das coisas, como é falado no Estado da Revolução, e não mais um organismo de poder de um setor sobre o outro. E também Lenin retoma no Estado da Revolução algumas premissas importantes da Comuna de Paris, que podem caracterizar esses organismos, agora, dentro de um Estado operário que não é um Estado burguês, nesse processo provisório, nesse processo transitório, que é revogabilidade de qualquer representante a qualquer momento, se os trabalhadores assim o quiserem, né? Então, não existe mandato fixo em tempo nenhum, salário limite que corresponde a um operário qualificado, mas que isso só é possível, isso não é uma proposta do Estado burguês, isso só é possível dentro de organismos operários, onde as pessoas que o constituem não têm o poder da propriedade em sua mão em relação aos outros que não têm poder nenhum. E, nesse sentido, faz, na verdade, desses organismos unicamente um fantoche ligado à dominação. Isso só é possível dentro desse contexto. Então, o definhamento do Estado é a perda do caráter de classe, do caráter de órgão de poder. E se aquilo não é um órgão de poder, não é um Estado, né? Trata simplesmente da administração das coisas, como vai utilizar o Lenin, na verdade, retomando um texto do Engels, dos anos 70. Né? Então, não se trata de uma abolição. Né? Na verdade, uma das características centrais que vai caracterizar o marxismo, e que Lenin vai bater nessa tecla, é que não se trata aqui de decretar uma nova sociedade, trata-se de construir essa nova forma de sociedade, inclusive partindo das contradições do capitalismo. O marxismo se postula como científico porque não é uma ideia de um projeto de futuro que alguém criou na escrivaninha da sua sala e apresentou ao mundo, que dominava o século XIX. Né? Mas ele parte da auto-organização interna do trabalho e esse processo é construído mediante um processo de organização em luta. Então, esses conselhos, como o conselho que foi o soviético em 1905, antes do Estado e Revolução, e que se reconstitui na Rússia em 17, não é a criação da cabeça de ninguém. Eles surgem como órgãos de poder, produto da auto-organização dos trabalhadores. Tá? Não é um projeto de sociedade futura que eu estou impondo fora. Da mesma forma, o Estado não é produto de alguém que cria um modelo de sociedade sem Estado imposto. É produto de que, na medida em que antagonismos de classes não mais existem, aquilo perde o seu caráter político, aquilo perde o seu caráter de órgão de poder e transforma-se num órgão de caráter administrativo. Né? Então, é interessante ainda notar, e aí eu encerro minha fala, falta um minutinho, que esse processo que Lenin está colocando, embora tenha tomada do poder como um momento necessário, porque a Revolução Socialista tem uma característica que distingue da Revolução Burguesa. A burguesia conseguia ter o poder econômico antes de ter o poder político. Nas revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, na verdade, quando a burguesia, que já detinha a maioria do poder econômico, entra na batalha para ter o poder político. No proletariado, você só pode ter o poder econômico depois de ter tomado o poder.
Né? Não é possível ter um poder econômico antes de ter o poder político. Econômico no sentido de ter apropriação da riqueza que ele produz. Né? Mas isso não significa que política aqui é autonomizada, porque para tomar o poder político, a classe tem que ser organizada a partir do local de trabalho, dos locais de trabalho, a partir da situação a qual ela é colocada à luz da exploração capitalista e do antagonismo que a caracteriza. Então, ela surge desses organismos que nascem no interior do capitalismo, continua com a tomada do poder e tem que se expandir. Só assim pode perder o caráter de Estado. Não existe definhamento do Estado na União Soviética pós 17 de outubro e novembro, o Estado continua a definhar. A União Soviética está dentro do mundo capitalista, se relaciona com ele, troca com ele, é guerreada por ele. Né? Então, essa é uma lição que Marx traz da Comuna de Paris de 71, é uma das principais lições, é o ponto central de crítica de Marx da Comuna. E interessante, eu concluo aqui com essa fala, isso está só no discurso que Marx fez no Congresso. Ele não quis colocar isso na Guerra Civil na França, porque a Guerra Civil na França era um texto público para ser apresentado ao mundo. Então, ele colocou críticas que ele tinha à Comuna dentro dos organismos da classe trabalhadora, para compartilhar com os trabalhadores. Né? E não a Comuna, o livro A Guerra Civil na França foi, inclusive, uma apologia da Comuna. Né? Foi, inclusive, o primeiro livro do Marx que teve repercussão mundial. Foi quando Marx ficou conhecido, mundialmente falando. Foi com a Guerra Civil na França, do impacto que teve a Comuna de Paris. Eu fico por aqui, desculpa ter passado aí um minutinho, tá joia? Então, estou à disposição para continuar discutindo, desdobrar cada um desses temas. Claro que eu tive que priorizar certos aspectos aqui que me pareciam importantes, podem ter outros que vocês atentaram e queria que eu comentasse mais, inteiramente à vontade, inclusive para as diferenças que são normais e devem surgir em qualquer debate. Obrigado aí, valeu. Excelente, camarada, excelente, muito obrigado. Agradeço desde já por essa primeira exposição aí. E acho que a importância desse livro para a gente fazer esse primeiro debate, ou fazer esse debate, é que ele também, para mim, foi o primeiro livro, aí, um dos primeiros que eu li da teoria marxista que me fez dar aquela sacudida e pensar, porra, é isso, né? Tem força. E também porque ele faz a gente perder muita ilusão, né? Porque se a gente abrir qualquer. As nossas redes sociais agora for pesquisar qualquer coisa de política, tá lá falando, mais democracia, ou vamos fazer uma relação aqui, as próprias políticas que o PT vem tocando, né, com a sua hegemonia e tudo mais, e que é praticamente o histórico da esquerda como um todo, assim, um apodrecimento completo. Então, para a gente perder essas ilusões, a gente tem que entender que estado de conciliação de classe não serve para mais nada e nunca serviu. Então, eu passo aí a palavra agora para o Lucas, que se inscreveu. Também já peço para os outros camaradas irem se inscrevendo para tirar dúvidas ou fazer apontamentos aí. Eu posso fazer o apontamento e colocar as duas perguntas de uma vez? Não entendi, Lucas, mas Eu posso fazer o apontamento e colocar as duas perguntas que eu tenho de uma vez? claro, claro, fica à vontade. Tá. Então, primeiro que eu achei, foram duas exposições muito boas, assim, muito boas mesmo. E eu fiquei pensando, né, na leitura do livro e desde o começo do grupo, né, pelo menos desde que eu estou no grupo, a gente vem chegando à conclusão, através das diversas leituras, que para resolver a questão da habitação a gente precisa romper com o sistema capitalista, né? Porque o capitalismo, nos seus limites, ele não consegue prover habitação a todos, né? Categoricamente falando. Porque ele transforma tudo em mercadoria, enfim. E só que existe uma diferença muito grande entre defender uma revolução social, uma revolução em um caráter abstrato e defender de uma forma concreta. E, e eu acho que eu acho não, os revolucionários são aqueles que são capazes de defender isso de forma concreta, né, de forma científica. E eu acho que na minha avaliação esse livro ele vem para trazer isso, sabe? Como defender como fazer uma revolução social, como defender isso de uma forma concreta, sem ilusões, né? Sem perder as ilusões. E eu acho que, como diria o Nildo Aurigues, eu acho que esse livro separa os homens dos meninos, sabe? Em termos de revolução. Porque ele coloca quais são as condições concretas, reais, assim, para esse processo, né?
Porque reivindicar o Marx exige que a gente reivindique também a ditadura do proletariado, né? Como um estado transitório entre o capitalismo e o comunismo, né? E é isso, assim, eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, de que revolução ela tem os seus caminhos, né, e, e ir até as últimas consequências, né, com o povo mesmo, nessa superação. E eu fiquei pensando também nas, em como que esses apontamentos do Lenin, eles poderiam se encaixar no contexto revolucionário brasileiro, sabe, latino-americano, né, visto a particularidade do subdesenvolvimento e dependência do Brasil. E na minha primeira pergunta, questionamento que eu coloco é esse. Na página 100, no item o problema da habitação, o Engels ele coloca a necessidade de manter os aluguéis, né, das habitações por pelo menos o período de transição ali, né, e que essa medida seria centralizada pelo Estado socialista, né, pela ditadura do proletariado. Porém, no livro, A História Me Absolverá, do Fidel Castro, ele coloca algumas medidas que um governo revolucionário tomaria em Cuba, né? E eu vou ler um trecho aqui, em que ele coloca exatamente um trecho sobre habitação. Ele fala assim: o governo revolucionário resolveria o problema da moradia, reduzindo drasticamente os aluguéis em 50%, eximindo em toda contribuição às casas próprias, triplicando os impostos sobre as casas alugadas, demolindo os cortiços para erguer em seu lugar modernos edifícios de apartamentos e financiando a construção de moradias em toda a ilha em escala inédita. E daí eu fiquei pensando se existe uma oposição entre essa colocação do Engels, né, que foi, né, que se refere à Comuna de Paris, e essa medida que o Fidel propõe, sabe? Porque as medidas da Revolução Cubana, elas são inspiradoras para a Revolução Brasileira, né? Então é isso, assim, focado nisso, eu queria questionar, assim, até que ponto essas medidas do Lenin, que o Lenin coloca nesse livro, servem para o Brasil, sabe? A segunda pergunta também vai um pouco nessa linha, mas fora da questão da habitação, no item A Transição do Capitalismo ao Comunismo, na página 139, considerando que a burguesia brasileira ela é uma espécie de sócio menor, né, dos interesses das burguesias centrais, né, tomando as palavras do Marini, seria verdade que os trabalhadores eles conseguiriam reprimir a classe burguesa tão facilmente sem um certo aparelho especial, e apenas como povo em armas, como Lenin coloca no texto? E eu queria saber também, esclarecer qual que seriam essas diferenças entre um certo aparelho especial de repressão e o povo em armas, assim, sabe? Diferenças objetivas mesmo. Porque tomando dois exemplos assim para explicitar essa interferência do imperialismo na periferia do capital, a gente vê, por exemplo, que a Venezuela sofre tentativas de invasão pelos Estados Unidos todos os dias, né? A gente tem também o exemplo da Coreia do Norte, que garante a diplomacia com os Estados Unidos através da bomba atômica, né? Que é isso, né? Diplomacia ela é feita através da força, né? E, e é isso, assim. Então, considerando essa intervenção constante do imperialismo na América Latina, especificamente, nesse contexto da periferia do capital, a gente poderia dizer que aqui uma ditadura do proletariado ela teria um caráter mais repressivo, assim, é um questionamento que eu faço. Encerro. Beleza, Lucas, valeu. Eu vou passar agora para o Marlon, então, que se inscreveu ali. E aí, se algum outro camarada quiser se inscrever também, a gente vai fazer um bloco de três perguntas ali. Então, eu até ia fazer uma pergunta bem parecida com a do Lucas, né?
mas está chegando nesse ponto, assim, né? Tem alguns elementos que eu acho que são bem importantes que o Lenin traz, mas que a gente consegue também ver em outros autores, né? Principalmente com relação ao que o Marx fala e até com o que o Tchê falou já também anteriormente, assim, é necessário fazer a revolução com os homens de agora, né? E daí a gente vai trazer aquele ponto do Marx, que os homens fazem sua história, mas não da sua forma como desejam, né? Mas como ela lhe é imposta, né? Então, esse processo todo, e eu estou querendo chegar nesse elemento, né? É que tem alguma forma, será possível, né? Das massas puras, né? Isso, sempre que a gente vai para algum debate em assembleia, a gente tem que voltar para a base, tem que conversar com as massas, né? Tem que transformar as massas e tudo mais, até para fazer tentar negar a teoria do Lenin, né? Da, da vanguarda e tudo mais. Mas essa ideia de que as massas poderiam fazer essas transformações, né? De colocar o Estado como esse expropriador, né, dos capitalistas, né, e ele só pode fazer isso realmente como uma força, né, como um Estado como esse único meio possível de realizar, né, tal expropriação de forma completa, né, e daí chega na pergunta do Lucas, assim, né, as massas sozinhas, elas poderiam fazer isso, né, sem esse Estado, né, na forma como ele está nesse momento, assim, né, e principalmente com relação ao imperialismo, e que o Lenin também não esquece em nenhum momento, né? Ele tem uma clareza de que o capitalismo ele vai assumir essa forma de capitalismo de Estado, né? E ele avança cada vez mais pela força e pelo tamanho da sua dimensão, né? Então, em momento imperialista, assim, é possível alcançar o comunismo, né? Ou seja, abolir o Estado sem que essa própria revolução socialista ela se internacionalize, né? E tem uns pontos que a gente que realmente surgem como um ponto de debate, assim, né? E aquela questão, né? Eu acho que talvez pudesse falar um pouco mais, assim, né? Que é com relação à impossibilidade de passar do capitalismo ao comunismo de uma vez só. A necessidade do socialismo como uma fase de transição, principalmente pela necessidade, não tanto de garantir, né, as próprias condições, né? Mas de entender que o comunismo ele não se dá, né? E eu acho que esse é o ponto principal, assim, que o comunismo ele não se dá com os homens de agora. Né? O socialismo, sim, o socialismo é um processo de transição, mas o comunismo ele não tem como ser feito com os homens de agora, mas porque eu não sei, essa talvez seja a minha dúvida, assim, né? Porque é aquela coisa que eu te falo, assim, né? Que em Cuba eles produziram o homem socialista, né? Mas ele tem que ser criado, né? Ele não surge do nada. Então, não sei, essa é a minha pergunta, assim, mais ou menos. Maravilha, camarada. Obrigado. Vou passar agora para a última questão do Miguel, daí o Gustavo pode pegar em sequência já. Boa noite, pessoal. O que eu queria dizer sobre a questão do Estado da Revolução de Lenin essas questões sobre a ditadura do proletariado e até a questão do partido, principalmente a questão da ditadura do proletariado, que é uma questão bem importante que ele sempre fala muito no Estado da Revolução, né? A partir de que ponto que ele parte isso? Eu percebo que no começo do livro ele fala muito do Engels e tem um artigo bem interessante, né, que eu cheguei a postar no grupo, não sei se alguém chegou a ler, né? Tem 30 e poucas páginas, do Matheus Almeida, que é do Crítica Desapiedada, e ele fala sobre a questão da ditadura do proletariado em Marx, e tem alguns apontamentos aqui que eu fiz, que eu vou tentar falar. Eu tenho 10 minutos, quanto tempo que eu tenho para falar? Pode falar aí, camarada, acho que não... Que coisa vocês Tá. vocês me interrompem e me avisam. Tá. Eu vou tentar marcar aqui. Marx nunca tratou o socialismo como uma etapa para o comunismo. O comunismo é um movimento de superação da realidade capitalista, e não um passo a passo a implementar verticalmente. Nesse sentido, o comunismo é um processo de superação do capital. Por outro lado, o comunismo é também a sociedade pós-capitalista, uma vez que instaura um modo de produção, uma organização social, novas relações sociais, mentalidade, etc., que são derivadas de uma nova sociedade, a sociedade comunista. Portanto, para Marx, o comunismo possui duas fases. A primeira, em que o período revolucionário está chegando ao fim, e com isto, ainda está sendo realizada a superação definitiva do capitalismo e de seus
elementos: Estado, burocracia, resquícios burgueses, etc. Nesta fase, o risco de contra-revolução é real. Por isso, é preciso o movimento comunista adotar certas ações. Daí ele volta a esse ponto depois no artigo, né? A segunda é em que o capitalismo estaria plenamente superado e o novo modo de produção comunista já estaria generalizado. Sai-se do lema de cada um de suas capacidades e cada um de seu trabalho. A gente conhece bastante esse, né? Para de cada um suas capacidades a cada um suas necessidades. Marx, página 32 do... Não me engano se é o manifesto, mas acho que é uma versão da Boitempo que está aqui de 2012. Observe que na própria crítica do programa de Gotha, Marx fala em fase superior da sociedade comunista e fase superior da sociedade... fase inferior da sociedade comunista e fase superior da sociedade comunista, desculpa. E não em socialismo e depois comunismo. Essa distinção quem criou foi Lenin, inserindo na fase socialista a necessidade de tomar o Estado burguês. Isto é algo completamente antimarxista, pois uma característica comum, tanto a primeira quanto a segunda fase do comunismo, é que em ambas deve já haver questões básicas do comunismo. E ele fala como gestão, autogestão dos trabalhadores, dos meios de produção, participação popular, né, nas comunidades. E o objetivo do texto, né, que eu estava passando é de compreender qual é a compreensão do Estado em Marx e como foi possível uma confusão generalizada dessa concepção desse autor, tal como, por exemplo, na tese de Marx teria defendido a tomada do Estado como uma primeira fase anterior ao comunismo. Sustenta aqui que tal confusão se deve a pelo menos 4 razões, que daí ele vai falando no artigo. A primeira é acerca do uso do termo Estado, em Marx, algumas vezes para remontar que algo que não era o Estado moderno, tal qual reconhecemos. Isso é verdade, né? Seria um anacronismo a gente falar disso, né? Como se fosse o Estado moderno, como aconteceu nas revoluções, por exemplo, chinesa ou russa, né? A primeira em Marx, algumas vezes, para remontar a algo que não era o Estado moderno. A segunda se deve à confusão entre marxismo e lassalianismo. A terceira é devido ao envolvimento do Engels, após a morte de Marx, com a burocratização do Partido Social Democrata Alemão. E a quarta é a ideologia burocrática de Lenin de tomada de Estado como meio revolucionário. Ele traz aqui no artigo uma passagem bem interessante do Engels, de Marx, do próprio Manifesto Comunista, que eles fazem uma correção na questão da ditadura do proletariado. Nesse sentido, eles acabam... Eu não sei se está chegando no tempo, mas vou tentar falar brevemente. Eu vou tentar achar aqui. Embora as condições tenham mudado, isso é do Marx e Engels, eles escreveram juntos, acho que é uma versão de 2006 da Boitempo, na página 80. Embora as condições tenham mudado muito nos últimos 25 anos, os princípios gerais expostos no manifesto conservam ainda hoje em seu conjunto toda a sua exatidão. Certas partes deveriam ser retocadas. O próprio manifesto explica que a aplicação desses princípios dependerá sempre e em toda parte das circunstâncias históricas existentes e que, por conseguinte, não se deve atribuir demasiadamente importância às medidas revolucionárias enumeradas no fim do segundo capítulo. Este trecho, em mais de um aspecto, seria redigido atualmente de outro modo. Tendo em vista o desenvolvimento colossal da grande indústria nos últimos 25 anos e os progressos correspondentes da organização da classe operária em partido, tendo em vista, primeiro, a experiência da Revolução de Fevereiro e depois, sobretudo, da Comuna de Paris, que pela primeira vez permitiu ao proletariado durante 2 meses a posse do poder político, esse programa está agora envelhecido em alguns pontos. A Comuna demonstrou principalmente que não basta que a classe operária se apodere da máquina de Estado existente para fazê-la servir seus próprios fins. Se você reler o último capítulo do meu 18 Brumário, verá que ali expresso, o Marx falando em outra citação, verá ali que expressa a seguinte ideia: a próxima tentativa revolucionária na França não deverá ser, como ocorreu até agora, a de fazer mudar de mão o aparelho burocrático militar, mas sim de esmagá-lo, e é a condição prévia de toda a verdadeira revolução popular no continente. É bem isso, aliás, o que tentam os heróicos camaradas parisienses. Que elasticidade, que iniciativa histórica e capacidade de sacrifício dos parisienses. Ele elogia bastante, né, a questão da Comuna de Paris, e ele fala como ela foi sendo degenerada pela burocracia burguesa, né. O ponto desse artigo é que, basicamente, a ideia de... Ele até responde na crítica do programa de Gotha, né, que ele fala também sobre a questão do Estado. Bakunin faz uma crítica ao Marx, e Marx responde desapiedadamente Bakunin nesse sentido. Ele fala que certamente os trabalhadores seriam os gestores dos meios de produção naquele caso. O problema é que daí, pegando um outro texto do Maurice Branton sobre o controle dos bolcheviques sobre os meios de produção, eu não sei se eu já passei do meu tempo, eu posso falar isso também na segunda parte, no segundo bloco.
Isso. Acho que é melhor tu ir concluindo agora, colocar a tua pergunta, e aí na segunda parte tu coloca a tua outra posição. Beleza. Tu já fechou a pergunta? Então, eu queria mais pensar perguntar pro Gustavo também, né? Como que essa questão do Marx, que ele falava sobre o Estado, ele falava sobre acabar com o Estado, né? E, basicamente, Lenin, com a burocratização do processo revolucionário russo, ele acabou com os soviets, ele montou um sistema terrorista, isso tem todo nesse outro artigo que eu ia comentar, como que ele também fez a NEP, que foi também depois do comunismo de guerra, sabe? Olhando as experiências revolucionárias da CNT na Espanha, olhando a máquina vestina do Nestor, né? E outras experiências revolucionárias que houveram, eu queria saber como que se daria essa questão do Estado mesmo, sabe? Porque essa questão do definimento do Estado me parece realmente uma questão deformada pelo Lenin. E muito exposta nesse artigo, na realidade, que é um artigo bem interessante, eu acho que todo mundo que deveria ler. Era só isso mesmo. Questões pesadas, hein? Pesadas no sentido de intrigantes, bem profundo. Bem, eu vou tentar juntar algumas partes aqui, eu sempre tento fazer isso em bloco de perguntas, porque tem temas que são casados, né? Minha opinião particular, um livro Estado e Revolução do Lenin, ele não... Toda intervenção ela é concreta, ela leva em conta circunstâncias específicas, circunstâncias históricas concretas, de como a coisa vai ser feita, quando ela vai ser feita, de que forma, por que meios, todo. Tá? Mas a universalidade que o capitalismo contém permite a elaboração de caráter mais geral em função desse caráter universal do próprio capitalismo. Né? Então, por exemplo, quando você fala que existe exploração da mais-valia, nós não estamos falando que eu identifiquei que naquela fábrica, naquele dia, naquele local, naquele país, tinha mais-valia. Então, a sociedade, no seu conjunto, se estrutura assim. Enquanto ela continuar existindo, vai estar estruturando assim. Ainda que a exploração de mais-valia vai estar permeada nos mais diversos aspectos específicos, de cada local, de cada momento, né, de cada situação. Por que eu estou dizendo isso? Me parece que o Estado e Revolução é um livro que aspira a um grau de universalidade maior. Lenin tem vários escritos, por exemplo, um que ele escreveu em 1917, que diz respeito à questão da transição do Estado, especificamente tendo em conta situações específicas da Rússia. Na minha opinião, esse livro leva em conta o Estado e a Revolução e leva em conta uma série de situações específicas russas que tem que ser levado em consideração. Tá? Mas eu penso que O Estado e a Revolução é um livro que é escrito nos marcos de todos os debates que tinham no interior que é a Segunda Internacional, a Internacional Socialista, que os bolcheviques tinham rompido depois da guerra, e Lenin estava fazendo uma disputa com toda essa turma a mostrar o conjunto de desvios que antecediam a análise de qualquer situação concreta, porque passava por uma incompreensão equivocada do próprio capitalismo, dos aspectos fundamentais do próprio capitalismo e das tarefas da revolução diante disso. Tá? Então, claro que para absorver essas características mais gerais do capitalismo, ele recorre aos processos específicos para estudá-los nas suas minúcias, nos seus detalhes, como a gente comentou. Então, eu acho que, primeiro, uma coisa são aspectos específicos que vão variar de situação para situação, que uma revolução tem que se afrontar. Então, eu não penso, por exemplo, que uma questão como, por exemplo, a questão dos aluguéis, né, que o Lucas mencionou, ou mesmo a questão da NEP, que foi mencionada pelo Miguel agora, para mim, tudo isso está ligado a responder situações que estavam dadas. Né? Você não cria uma premissa geral. Né? Então, por exemplo, a questão imobiliária varia de país para país. O déficit habitacional varia bruscamente de país para país. As condições para se atender o déficit habitacional também variam bruscamente de país para país. Então, assim, eu nem vou entrar em quem estava certo, estava errado, inclusive eu teria que conhecer mais. Eu não conheço o texto em particular do Fidel, que foi mencionado, né? Mas, independente disso, eu digo que eu penso que essas questões específicas dependem de uma série de situações particulares. Você sabe onde você quer chegar, mas o próximo passo que você vai dar, você tem que ter possibilidades para dar esse passo. Né? Por exemplo, eu acho que tem uma questão muito distorcida no tratamento da Revolução Russa. Por uma vez, as pessoas transformam saídas provisórias e emergenciais, por não se encontrar outra saída naquele momento, naquela situação, como se fosse uma concepção geral. Então, por exemplo, Lenin nunca elaborou teoria nenhuma de NEP para a transição do socialismo. A NEP foi uma saída desesperada.
Gente, para vocês entenderem a situação, a Rússia está, em 1919, 2 anos depois da Revolução, com a Guerra Civil, com a gripe espanhola, né? Agora que a coisa fica mais materializada, a situação urbana na Rússia chegou no nível tal, pelo colapso da produção industrial, e com isso os camponeses não queriam vender seus produtos, porque não tinham nada para receber em troca, nem aceitavam ser taxados, nem nada. Chegou uma situação tão desesperadora que São Petersburgo, que era o principal centro industrial da Rússia, era uma cidade de 1,5 milhão, 1,6 milhão habitantes, chegou a ter 350 mil habitantes, que era a fuga das cidades. E os bolcheviques tentavam taxar o campo para poder, com isso, alimentar as cidades e promover um desenvolvimento industrial. Os camponeses não queriam entregar produtos sem ter nada em troca. Né? Então, é uma situação desesperadora. Né? A NEP, ela não surgiu por causa de uma concepção. Oh, que bom, vamos implementar a NEP aqui. Foi a saída que eles encontraram. Foi uma saída provisória, de curta duração, que permitisse retomar a atividade industrial, retomar a organização urbana, entende? Existiriam outras saídas? Pode ser, eu não estou dizendo que essa era a única saída necessária, eu só estou dizendo que isso não parte de dar um passo rumo a uma concepção geral de transição ou coisa no sentido. Foi uma resposta a uma saída, a uma situação concreta que estava dada, inclusive ao fracasso de várias outras tentativas. Lenin só aceitou fazer a NEP depois que tentou vários caminhos e tudo estava dando errado. Né? A Rússia saiu esmagada. Estamos falando de uma guerra civil que o mundo inteiro se voltou contra a Rússia. O país inteiro teve que entrar para o exército. Um exército de 5 milhões de pessoas. Imagina a situação. Inglaterra, França, Alemanha mandaram a nata dos engenheiros, dos técnicos e mandaram dinheiro. E os caras botavam os camponeses, quando não ia por consentimento, obrigava nos exércitos brancos e pressão para todos os lados, 3, 4 fontes de batalha simultâneas. Estou dizendo isso porque uma coisa são medidas que você tem que tomar diante de situações que estão dadas. Agora, isso nunca fez parte de elaboração de Lenin, que no período de transição, por exemplo, você teria que ter uma NEP. E quando a NEP foi adotada, a ideia é que você retirasse isso o quanto antes você conseguisse. Tá? Então, só para mencionar. Então, também acho que a questão dos aluguéis entra um pouco nesse sentido, né? Eu, sinceramente, Miguel, embora eu entenda que é uma discussão muito longa, e eu não sei se o tempo dá só para fazer algumas indicações, né? Vou fazer algumas indicações, provocações e tudo mais. Mas eu não vejo, não vou mentir, vejo nenhuma distorção no caso de Lenin com relação às elaborações de Marx. Né? A questão da tomada do poder do Estado é bastante contundente. Né? Se você pegar, por exemplo, eu convido a pegar os estatutos da Liga dos Comunistas, e tem vários. Esses estatutos foram reformulados e foram escritos por Marx, inclusive, depois de 49. Tá? A questão é colocada de maneira muito explícita, também na Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? Eu até coloco aqui como indicação, mas né, o texto meu é mais por causa das referências. Eu sugiro que vocês procurem as referências com relação a Marx. Eu escrevi 2 artigos no blog Teoria e Revolução. Um se chama, que é um blog que eu publico artigos, um que se chama Marx e a questão do programa, a ditadura do proletariado, e o outro se chama Marx e a questão do partido, uma fábrica de mitos. E lá eu vou citar vários trechos, eu sugiro a vocês. Alguns deles vai ter só em inglês, mas qualquer coisa vocês usem o Google Tradutor, que hoje melhorou muito o Google Tradutor. Antigamente, quem não consegue ler inglês não tem problema. O Google Tradutor pode ter algum errinho aqui a colar, mas o grosso vocês vão pegar, né? Porque, infelizmente, os textos políticos do Marx não são publicados. Né? A academia, a maioria das organizações não tem interesse em divulgar esses textos. Né? Então, a questão da tomada do poder do Estado é uma questão bastante contundente. Né? Já com relação aos termos socialismo e comunismo, confesso sinceramente que me parece uma questão de nomenclatura. Veja que quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, e que a Liga dos Justos se transformou em Liga dos Comunistas, o interesse dele era ser Liga dos Socialistas, ia colocar socialistas, mas tinha tanta organização cristã que usava o nome socialista na época, o socialismo cristão, ela já estava tão contaminada por esse cenário que falou, não, a gente vai ser confundido com essa turma, vamos colocar. Agora, se você pegar o conteúdo, né, do que Lenin está desenvolvendo ali, no estado de revolução, eu realmente não consigo ver as diferenças que você menciona, que cada uma delas, certamente,
possa ser objeto de uma discussão mais pormenorizada, né? E tudo mais. Então, por exemplo, quando o Marx fala que a questão não é mudar de mãos o aparelho de repressão estatal, para pegar um texto que você leu, mas esmagado, o Lenin está insistindo o tempo inteiro. Né? Você não simplesmente se aposta como se tivesse uma revolução no Brasil e falar, o exército brasileiro agora é meu. Não, você destrói a instituição exército brasileiro, né? É constituído com outras características, sobre outras bases, né? Que é exatamente o que Lenin insiste o tempo inteiro. Né? Não se trata de assumir o aparato burocrático estatal capitalista e agora quem vai coordená-lo vai ser os organismos de poder do proletariado. Não, você esmaga, mas você tem que constituir outro. Né? Veja que o trecho que eu li, que está no discurso de Marx, da IT, né, que eu mencionei para vocês, que está num desses artigos que eu citei, Marx fala que o principal erro da Comuna é que a primeira condição que eles deveriam ter feito era criar um exército proletário. Uma ditadura proletária se tornaria necessária, estou lendo o trecho do Marx, a primeira condição disso, que era um exército proletário. As classes trabalhadoras teriam que conquistar o direito de emancipar-se no campo de batalha. A tarefa da Internacional é organizar e combinar as forças de trabalho para a próxima luta. E tem muitas outras menções que caminham mais ou menos nessa mesma direção, né? E com relação, inclusive, ao poder do Estado. Eu não vou ler aqui as citações, porque eu tomaria muito tempo, eu chamo a atenção para esses artigos e convido vocês a consultar os textos originais do próprio Marx. Né? Então, me parece que ele faz, na verdade, uma retomada muito minuciosa desses textos, né? Que vocês podem ter uma volúpia fundo de cultura econômica, que é a Internacional, que chama, a coletânea desses textos do Marx sobre a Internacional. E tem muitos textos de polêmica com anarquistas, muitos textos de polêmica com corrente oportunista, e o tema da tomada do poder do Estado, o tema da ditadura do proletariado, ele vai presente de maneira recorrente. Inclusive, tem um autor que, quando Marx publica A Luta de Classe na França, que ele fala da ditadura do proletariado pela primeira vez, tem um autor que escreve para ele, vou até pegar aqui, e questiona essa questão da ditadura do proletariado, que ele não concordava, e entrando exatamente em torno do tema do Estado. Eu não vou pegar aqui agora, vai tomar muito tempo. Está lá no livro, no artigo meu que eu mencionei, Marx, questão do partido, uma fábrica de mitos, que está no blog Teoria e Revolução, e Marx ele escuta e ele responde a carta, tem a carta do Marx que ele responde, ele fala assim, olha, eu não compreendo o seu questionamento, né? Evidentemente, a gente não está pela manutenção do aparato estatal. Agora, a classe trabalhadora, ela constrói um organismo estatal que ela tem um inimigo a ser destruído, e a destruição disso aí resulta no quê? Na perda do caráter estatal do próprio Estado. Então, ele vai dar uma resposta para o cara em cima do tema da ditadura do proletariado, isso em 52, logo após a publicação da Luta de Classe na França. Então, eu realmente não vejo, mas eu entendo que há uma ampla bibliografia sobre isso. Eu queria chamar a atenção sobre isso. Vários autores, para poder queimar a trajetória bolchevique, e são muitos autores. Por exemplo, para mencionar um autor recente, mas isso tem décadas, Robert Service, que escreveu uma biografia do Lenin, de vários, mas inclusive do Lenin. Eles são especialistas em tentar mostrar que a degeneração que se teve na Revolução Russa, após algum momento aí nos anos 20, é tudo produto dos elementos que já estavam na obra do Lenin no período anterior. Na minha opinião, eles fazem um contorcionismo textual para chegar a essas conclusões assim, de maneira avassaladora. Mas é uma trajetória bastante corrente na literatura. Né? Então, se procura mostrar, por exemplo, que o que foi listado lá na frente é o que o Lenin escrevia no Que Fazer, ou que o caráter do que foi o centralismo e autoritarismo estatal que se resistiu à Rússia de maneira permanente em certo momento, seria uma expressão de Estado e Revolução. Então, tem uma literatura ampla a esse respeito. Na minha opinião, se faz um contorcionismo grande, porque, inclusive, esses autores, recorrentemente, eles têm que falar assim, quando o Lenin diz X, na verdade, ele estava querendo dizer Y. Né? É aquele tipo de leitura de texto que você fala, quando o autor diz uma coisa, ele está querendo dizer outra. Você fala, então, desse jeito, eu transformo a interpretação de qualquer livro em qualquer coisa. Né? Eu falo, quando ele quer dizer uma coisa X, ele está querendo dizer uma outra coisa. A gente tem para sondar a mente do indivíduo, que é um método de leitura que eu não
acompanhe, tá joia? Deixa eu ver se tem alguma questão. Eu acho que o termo capitalismo de Estado é ruim, ok? Eu menciono essa questão, que também foi mencionada na segunda intervenção. Por quê? Porque o Estado é um elemento muito forte no texto da Revolução Lênin. É uma condição necessária do capitalismo. Então, todo capitalismo necessita de um Estado, ainda que sob formas distintas. Né? Então, quando a gente fala capitalismo de Estado, a gente está falando do que exatamente? Tá? Todo capitalismo tem Estado. Todo capitalismo é de Estado, em certo sentido. Tem até um debate nos anos 30, sobre o caráter que tinha se tornado a União Soviética, e tem um debate sobre o capitalismo de Estado, com Trotsky, que não defendia isso, e Trotsky falou assim, olha, é muito difícil refutar a ideia do capitalismo de Estado, porque ninguém sabe exatamente o que se quer dizer com isso. Então, como a ideia é muito difusa, ninguém sabe ao que ela se refere em particular, você pode encaixar ali qualquer coisa, e é muito difícil contra-argumentar, porque a ideia é muito indeterminada, né, bastante vaga. Então, bem, é isso. Aí eu vou até retomar no próximo bloco. Eu vou até encontrar aqui algumas das citações que eu mencionei, para a gente não perder tempo aqui com isso, que pode agregar as questões que foram colocadas pelos camaradas aí nas intervenções anteriores. Eu queria só insistir nesse ponto de novo, que para mim não ficou claro, assim. Talvez seja essa pergunta do Marlon também. Contemple o Marlon nesse sentido, se a gente pode dizer que na periferia do capital, essa ditadura do proletariado, ela assumiria um caráter repressivo mais forte devido à atuação do imperialismo. Se é certo esse raciocínio, não é? Porque, não sei, eu ainda não consegui chegar nessa resposta, sabe? Me pareceu que esse trecho que o Lenin coloca que os trabalhadores eles conseguiriam reprimir a classe burguesa de uma forma mais fácil, por assim dizer. Eu não sei se é esse o termo que ele coloca aqui, mas sem um aparelho especial, assim, me parece que não sei, me parece que seria simples demais, assim, sabe? Não me parece tão simples, se tratando do Brasil e das intervenções dos Estados Unidos e outros países. Enfim, é isso, só queria insistir nesse ponto. Pode ir, Marlon. Então, na real, é meio que para somar nessa questão, e até umas coisas que o Gustavo trouxe, né? É que. E até um elemento que tem lá no manifesto, e o Marx retoma lá no capítulo 24 do Capital, né? Que é essa questão que o próprio desenvolvimento da grande indústria, né? Ela vai colocar todos os trabalhadores sob o mesmo teto e possibilitar, assim, que ela se entenda como classe, né? Que ela se desenvolva como classe e possa, a partir daí, desenvolver, né? Realizar a revolução, né? E talvez seja mesmo nesse sentido, né, a própria dialética desses institutos que eles se estabelecem como algo, eles não se estabelecem por si só como algo negativo ou positivo, né, mas que eles têm esse caráter de, ao mesmo tempo, poder assumir, né, uma função de exploradora da classe trabalhadora, como o Estado, mas em outro momento ela pode ser a própria forma que o, que o proletariado vai utilizar para se manter no poder, né, e garantir a subsistência da revolução, né. E talvez até mais ou menos nesse sentido que a gente vai incorporar aí peguei ele dos termos do Fidel, né, dessa revolução permanente dele, mas do mesmo modo de ele não pode nunca, né, nesse processo e dar um passo atrás, assim, né, evitar que a revolução seja um processo contínuo, né, de modo que se o momento que a revolução estagna, ela deixa de ser revolução, né, e ela acaba mais ou menos nesse termo, assim, né, perdendo sua capacidade de desenvolver até o comunismo. E talvez seja mais ou menos nesse sentido, né, tanto o Estado como a própria democracia, elas assumem, né, na sociedade capitalista, né, e dentro da sociedade burguesa, ela assume esse caráter, né, repressivo, esse processo formal, né, a gente vê lá no Marx, no Pachucanes, né, como representação simples dos vendedores de mercadorias, né, então é esse elemento, mas no momento que o processo de revolução, ele não busca simplesmente a sua negação, né, mas às vezes a sua elevação ao máximo, né, então, de um lado, a democracia, a ideia não é simplesmente acabar com a democracia, mas
aumentar a democracia ao seu máximo, né? Então transformar ela numa democracia, entre aspas, universal, mas é uma democracia proletária, né? No modo que ela realmente acaba com essa, ou do mesmo modo a questão da igualdade, não é simplesmente determinar o fim da igualdade, mas colocar ela ao máximo, né? Então acabar com todas as classes sociais e assim promover esse sistema. Então o Estado talvez seja da mesma forma, né? Essa dialética de ela não simplesmente colocar fim em si, né? Mas entender que ela tem um papel, e esse papel ele pode mudar no processo histórico. Então, se de algum modo o Estado ele é o grande mal opressor naquele momento, ele pode simplesmente ser usado para pôr fim ao seu próprio mal, né? Então, é meio que essa categoria, essa análise que eu queria trazer aí, né? Para a gente conversar um pouco. Tá contigo, Marco. Na verdade, eu queria fazer um comentário, talvez, para o Gustavo depois discorrer sobre. Tem uma parte que... tá dando para me ouvir bem, na real? Sim. Então, tem uma parte que o Gustavo comentou, que da parte do Lenin, em relação a isso, dessa forma mascarada do público para o privado, e eu fiquei com umas dúvidas. Eu estava até pensando, depois que eu li esse livro do Lenin, que a gente, alguns encontros atrás, lemos o capítulo do Capital, da assim chamada acumulação primitiva. E nesse capítulo trata também dessa parte. Eu acho que eu tentei fazer um paralelo, pensando na acumulação primitiva, de uma parte que trata da lei sanguinária, mas da parte da vagabundagem, dessas pessoas que não trabalhavam, né, que eram um exército de reserva, mas não estavam para cumprir o seu papel no modo de produção capitalista. E aí tem uma questão também em relação ao direito penal, que eu nem entendo muito, mas eu sei que também as prisões entram como uma forma de educar o trabalhador, que é educar essas pessoas que não eram mais, tipo, não tinham mais pena de morte e iam para as prisões e depois voltavam educados para cumprir o seu papel de exército, né, de exército de trabalhador e explorado. Eu queria saber um pouco mais em relação disso desse público com o privado, assim, né, de como que o capitalismo usa dessas formas para mascarar. E também nisso eu pensei em relação, não sei se vai estar desconexo, mas tipo, em relação, acho que as outras formas de exploração que o próprio Estado ele abre para essa organização burguesa, assim. Eu estou pensando um pouco tenho pensado bastante ultimamente em relação a esses aplicativos e essas falhas em relação a que os trabalhadores não têm nenhum direito, e aplicativos que não são do Brasil, né, são de fora, muitas vezes. Então, eu queria saber em relação a como que são essas brechas e como que o capitalismo ele faz para aprisionar de diversas formas essa massa. Basicamente isso. Vai lá, Gustavo. Tá, apareceu mais uma inscrição aqui. Pode ir lá, Walter. A gente fecha na tua fala aí. Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu queria perguntar mais ou menos no sentido da pergunta que o Lucas fez sobre a gente que vive aqui, os países na periferia do capitalismo, né? A gente vive uma realidade muito diferente dos países já que tem o capitalismo mais desenvolvido, né? Como na Europa, e que era uma realidade ali mais próxima do Lenin quando ele escreveu esse livro, né? Principalmente pelo fato de que a gente aqui é produtor, nosso estado ele tem uma conformação totalmente diferente, né? Ele se desenvolve mais como produtor de matéria-prima, né? De produtos de exportação agropecuária, né? Pecuária. Então, a gente não produz, por exemplo, muita tecnologia, a gente não tem muita indústria. E isso faz com que a gente tenha um balanço muito negativo na economia. Eu queria saber, assim, mais ou menos o que uma pergunta, assim, bem para colocar na fogueira, Gustavo, mas o que ele acha que o Lenin, se o Lenin vivesse hoje, ele diria
que a gente poderia fazer caso houvesse essa revolução uma ditadura do proletariado, como é que a gente poderia caminhar, não apenas um desenvolvimentismo, né, mas o que a gente poderia fazer para solucionar, por exemplo, mais ou menos o que a Venezuela e Cuba sofrem hoje, que existe uma certa, não digo uma ditadura do proletariado ainda, assim, mas existe uma certa predominância maior, assim, da população e falta os meios para obter uma qualidade de vida melhor por conta da gente não ter aqui o desenvolvimento de tecnologias que os países do centro do capitalismo têm um monopólio, né, quase, e eles acabam fazendo esses embargos econômicos que atrapalham a gente aqui na periferia, né. Então, que nem o Lucas perguntou ali, para a gente aqui é uma realidade muito mais violenta, né, se lá no centro do capitalismo já é difícil, aqui o que a gente poderia fazer, assim, como é que se daria esse desenvolvimento seria muito diferente do que o Lenin imaginava quando ele estava escrevendo lá na Rússia, né, em 1917. E também queria comentar que esse livro me lembrou muito um filme que eu vi recentemente, a história de um filme que eu recomendo aqui para a galera, que é Queimada, o nome do filme, que é um filme que trata até a trilha do Ennio Morricone, e ele trata mais ou menos de uma ilha fictícia, no período ali que é mais ou menos uma história parecida com a do Haiti, em que escravizados conseguem chegar ao poder, tomam o Estado de assalto, né, como a gente estava falando aí, e eles meio que se encontram com esse dilema de não saber como administrar o Estado, porque eles não têm ali a instrução. Então, acho que para gente que está lendo agora esse texto, é uma boa indicação aí de filme, Queimada. Eu vou colocar ali, eu vou digitar ali depois. É isso aí. Mas vou tentar resumir, porque ainda não fica muito claro para mim a questão, por exemplo, da tomada do poder soviético, né? Pelo que eu sei, o Lenin estava em 1905 na Alemanha, né? Ele não imaginava que ia acontecer a Revolução na Rússia. E quando ele foi para lá, 17, né? Muitos socialistas libertários, né? O Aristide Stoltenberg, outros nomes também, o Noam Chomsky também, né? Outras pessoas falam sobre isso. Citam Kronstadt, né? Que é uma situação bem complicada, né? Do massacre que houve, né? Que no caso foi Trotsky, né? Que mandou um general para resolver essa questão. Os marinheiros de Kronstadt estavam sendo elogiados no começo da Revolução Russa e depois foram massacrados por causa do domínio do Soviet de Petrogrado, né? A Kronstadt, né? Eles estavam com problemas, né, em relação à chegada de mercadorias, tudo mais, a autonomia dos soviets de lá. Então, o que não fica claro para mim é a partir de que momento que isso deu errado, sabe? Porque, ao meu ver, se você for ver o Pravda, né, essas questões, o sistema taylorista que foi implementado, a NEP, retomando essas questões e falando de Kronstadt também, por que, por exemplo, os anarquistas de Moscou foram presos, mais de 2.300 anarquistas tiveram prisões. Esse medo, você acha que foi um erro do Lenin? Você acha que foi uma questão de estratégia mesmo? Como é que você justifica esses massacres? Como é que você justifica o massacre da Ucrânia? Depois Stalin também acabou com a Espanha, né? Mas daí foi Stalin, né? Outra questão. Acho que era só mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu queria poder ter elaborado melhor as minhas perguntas, mas eu não tive muito tempo mesmo. Até deixo aberta essa questão. E até eu sei que o Gustavo fez um vídeo sobre Kronstadt, né? Queria saber em relação a isso, né? Gustavo, tá contigo, camarada. Gente, primeiro, eu já de antemão eu peço desculpas, né, assim, pela limitação de tempo. Algumas coisas, às vezes, eu dedico um tempo menor do que merecem as questões, né? Queria pedir só a compreensão com relação a esses aspectos. É normal, acho que é excelente que as perguntas, inclusive, exijam muito tempo, porque significa que elas são boas perguntas, né? Perguntas triviais não para ser respondidas mais rapidamente. Então, eu vou tentar contemplar aqui da melhor maneira que for possível esse tempo que resta. Então, primeiro, assim,
Sobre a questão da periferia do capital, né, se a ditadura do proletariado teria caráter mais repressivo. Veja, eu não faço essa associação, eu não tenho a menor dúvida, não de maneira pior, ok? Eu não tenho a menor dúvida que os países que estão na periferia do capital, eles têm inúmeras demandas, inúmeros aspectos específicos que, se os revolucionários não levarem em conta, não farão revolução nunca, né? Isso vale para todas as situações, mas a periferia do capital vai ter vários aspectos específicos. Eu entendo que tem sim uma ampliação do caráter repressivo no momento que você está em guerra, por razões óbvias, né? Você tem que agir de maneira rápida, organizada, de maneira milimétrica e tudo mais, mas a periferia, o estar na periferia não pode servir como uma justificativa prévia para justificar qualquer tipo de arbitrariedade, tá? Então, eu particularmente não acho que de antemão deve fazer essa caracterização, embora eu entenda que as dificuldades da periferia são maiores, né? Uma não expansão da revolução, a periferia fica muito mais de mãos atadas. Por exemplo, o poder burocratizador de uma revolução na periferia que não se expande, ele é muito maior, né? Por razões evidentes, inclusive as questões que foram colocadas depois pelo Walter, é uma questão que a própria Revolução Russa se viu colocada, né? A Revolução Russa, a Rússia, embora poderia ser considerada um país do imperialismo, pelo fato de que a Rússia era um império e tinha várias nacionalidades sob a sua tutela, mas do ponto de vista do papel que ela desempenhava no interior do sistema internacional do Estado, não era mesmo. A Rússia era um país de 80% de camponeses. A indústria russa ela era completamente financiada principalmente pela França e outros países da Europa, mas sobretudo a França, não era indústria de matriz russa, né? Os caras tiveram que lidar com a situação. Em alguns aspectos, a situação seria até mais difícil do que seria o Brasil hoje, em termos de domínio tecnológico e tudo mais, né? Isso é um poder burocratizador, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho que justifica de antemão algo que seja mais repressivo, assim, de antemão, de jeito nenhum. Num momento de guerra, quando você está em guerra, você tem situações de exceção. Mas a possibilidade de surgir uma guerra não se figura uma situação de exceção, né? A possibilidade de surgir a guerra em um momento futuro. Mas eu concordo que o fato de ser um país periférico coloca, por exemplo, a Revolução Russa foi feita todo o poder aos soviets, embaixo de pão, paz e terra. A reivindicação de terra está ligada a um país de 80% da população camponesa, que não tinha propriedade da terra ou tinha de forma arrendatada, de forma de propriedades arrendadas, né? Uma situação, a terra ali era uma questão de vida ou morte, para citar um exemplo, né? Minha visão, a Rússia é um país absolutamente periférico, apesar de ser territorialmente um império, do ponto de vista do sistema internacional do Estado, era um país absolutamente periférico. E não sem razão, Lenin dedicou a vida a estudar, por exemplo, a questão das nacionalidades, que depois se transformou em qualquer coisa sobre o regime stalinista, né? Surgiu a leitura desses textos das nacionalidades, que era um país que tinha mais de 300 nacionalidades no seu interior, né? Dezenas de línguas, nacionalidades oprimidas, sob a base do Império Russo. Os bolcheviques souberam, no processo revolucionário, lidar com isso de forma tão extraordinária em vários aspectos, que nacionalistas ucranianos se transformaram em ferrenhos defensores dos bolcheviques. O principal dirigente do Rada ucraniano, que já existia na época, fala assim, nós fomos expulsos do nosso país, não pelos bolcheviques, mas pelo nosso próprio povo, que se tornaram todos bolcheviques em 1918. Né? Porque os bolcheviques contemplavam as demandas nacionais ucranianas em um patamar que eles nunca tinham visto sobre o czarismo. Né? Então, mas isso não significa algo mais autoritário, pelo contrário. De antemão, não penso que significa. Agora, não acho que levar a democracia ao máximo, tá bom, Marlon? Eu queria deixar bem clara essa diferença mesmo, a gente tem uma discussão aberta. Eu acho que Lenin está na contramão absoluta, acho que essa também era a posição de Marx. A Revolução Socialista não amplia a democracia, porque não existe a democracia. Existe a democracia burguesa, você destrói a democracia burguesa e constrói uma outra sociedade que tem uma outra forma de democracia que é mais ampla, mas que não se dá pela ampliação da democracia, tá bom? Porque isso faz parecer que a democracia é algo que está descolado da sociedade, porque o socialismo vai ali ampliando a democracia. A democracia que nós vivemos faz parte de um sistema democrático burguês, tá? E essa democracia é esmagada, não é ampliada, ela é esmagada. E você constrói
uma outra forma de sociedade, onde você tem uma democracia centrada nos organismos dos trabalhadores, sobre outros parâmetros, sobre outros critérios, sobre outra base social. Tá? Como eu vejo a questão, me parece que o sentido que o Lenin indica também vai muito claramente nessa direção, pelo menos tal como ele. Tá? Então, vejo, o fato do Brasil ser um país periférico coloca inúmeras dificuldades e inúmeras facilidades. Depende do âmbito que nós enxergamos, né? A maior dificuldade num país como o Brasil, para fazer uma revolução num país periférico, é mais fácil do que num país central. Tá? O país central tem um proletariado que, em comparação a nós, tem condições privilegiadas. Muito mais. Não quer dizer que a situação lá é boa, tá? Já não estou dizendo que a condição do proletariado europeu, alemão, é boa. Tem opressão na Alemanha, você tem um proletariado turco, né? Uma boa parte da população alemã são de turcos, que sofrem uma opressão terrível dentro da Alemanha. Então, não estou dizendo que a situação lá é tranquila. Mas um país periférico tem um grau de opressão maior, de exploração maior, patamares enormes de exploração. Mas no período pós-revolucionário, você tem mais dificuldades, não tem a menor dúvida disso. Você tem muito mais dificuldades do que num país desenvolvido. Por isso que a expansão da revolução é uma questão de vida ou morte. Felizmente, a maioria dos países viram o contrário. Eu vou me fechar em mim mesmo. Tá? Veja que, por exemplo, o Fidel, na Revolução Nicaragüense, ele dá o conselho para os nicaragüenses: não façam da Nicarágua uma nova Cuba. Né? Então, assim, tomem o poder, mas não vão muito longe. Não façam o que a gente fez em 59, 60. Né? A União Soviética se volta para a Espanha e fala: não, aqui é uma revolução republicana, liberal. Não levem isso até uma revolução socialista. E a União Soviética olhava assim e falava: caramba, se esse negócio for para frente, se transformar em revolução socialista, eu vou ter problema nas alianças que eu estou fazendo com os ingleses. Tá? Então, é melhor isso ficar em revolução republicana. Então, me parece que os principais problemas são esses, e podemos dar inúmeros exemplos aqui. Citei esses dois aí, do Fidel e da Nicarágua, né? Não façam da Nicarágua a nova Cuba. Vou ser bastante honesto com vocês aqui. Não vejo nada de progressivo no governo venezuelano, mas é outro debate, é uma outra discussão que precisaria de muito tempo. Não vejo. Existem, sim, tensões com os Estados Unidos, mas não porque são socialistas. Tá? Na verdade, hoje a China, embora esteja muito atrás, mas ela faz uma disputa que está no campo do imperialismo. Ela quer ser, daqui a décadas, o país imperialista. Tá? Então, não me alio a nenhum dos dois lados, não escolho quem vai me chicotear, não sinto a necessidade de tomar a posição em favor de um ou de outro. Né? Embora, óbvio, que as situações específicas têm que ser analisadas e elas podem ter implicações as mais diversas, mas isso exigiria, né, todo um debate mais amplo, mais longo, que não vai ser possível fazer aqui. Então, mas não nego que não vai ter revolução brasileira se a gente não levar em conta a condição do país periférico do Brasil e as demandas específicas que o Brasil produz enquanto país periférico. Elas têm que ser estudadas, têm que ser analisadas e têm que ser contempladas, né, nas reivindicações, na intervenção de qualquer organização, de qualquer grupo. Tá? Agora, isso coloca especificidades que têm que ser levadas em conta, tendo em vista um programa que é universal da Revolução Socialista. Tá? E não um projeto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Tem 70 anos que a esquerda brasileira está tentando, sob distintas vias, desenvolver o capitalismo brasileiro. Isso nunca evoluiu, nunca avançou. Tá bom? Então, eu não vejo uma via desenvolvimentista. Eu acho que esses aspectos que dizem respeito ao caráter periférico do Brasil têm que ser incorporados, tendo em vista uma unidade da classe trabalhadora visando a Revolução Socialista. Eu vou desenvolver um pouco isso no meu tema, no meu livro, na parte sobre a Irlanda. Foi dessa maneira que Marx viu a questão irlandesa, que para ele era uma questão de vida ou morte para a Revolução Europeia do século XIX, era a questão irlandesa. Que Lenin vai tomar de base, inclusive, para pensar as sociedades russas já no século XX, tá bom? Por último, a questão da tomada, a questão que o Miguel coloca, de fato, Lenin imaginou que a revolução ia acontecer, na verdade, quase ninguém imaginou, né? Isso mostra, inclusive, como a revolução é um processo complexo. Na verdade, todo mundo via 14 a 17 como um dos períodos mais reacionários. Aí, de repente, eclode a Revolução Russa. É tão curioso que Lenin dá uma palestra em janeiro de 17 para um conjunto de estudantes em Zurique. Ele dá uma palestra e
Ele termina a palestra dizendo que ele provavelmente não vai ter, infelizmente, não vai ver a revolução, que aquela geração de estudantes para quem ele estava falando vai ser provavelmente a geração que vai vivenciar o processo revolucionário. Ele já estava ficando velho, e falou isso em janeiro, né? E o processo revolucionário russo eclode no final de fevereiro. É um texto interessantíssimo, inclusive, convido vocês a conhecê-lo. Né? Então, mas eu, sinceramente, eu sei que eu até publiquei o vídeo lá sobre Kronstadt, depois eu tive cursos do IAES, depois eu vi que já dava a maior polêmica, teve vídeo de resposta e tudo, vou ver depois se eu faço alguma coisa para responder, mas, sinceramente, eu não vejo grande mistério nessa questão. Né? Não vejo mesmo, é aquilo que eu falei lá. Eles não mandaram, não houve uma repressão a Kronstadt, porque os bolcheviques não concordavam com eles, porque tinham divergências de opiniões, eles fizeram uma insurreição. Né? Fizeram uma insurreição, uma base naval que era questão de vida ou morte para a Rússia. Né? Kronstadt era o ponto de contato da Rússia com a Europa Ocidental, não é por terra. Né? Moscou está por terra muito distante da Europa Ocidental, pelo mar é muito mais rápido. Esse ponto de contato é o quê? Kronstadt, que está ali do lado da Finlândia, inclusive. E eles fizeram uma insurreição. Ora, você faz uma insurreição dentro de um governo, evidentemente que você vai ter um conflito. Imagina, os bolcheviques tomam São Petersburgo e depois culpa, né, o governo provisório que eles tentaram tomar de volta. Pô, mas não faz sentido. Nós podemos até discutir as demandas que estavam em questão. É uma discussão muito longa, com muitos detalhes. Os marinheiros de Kronstadt estavam todos no Exército Vermelho, né? Na sua enorme maioria, os que sobreviveram estavam no Exército Vermelho, os que originalmente participaram da Revolução em 17. Quem ordenou o ataque foi o Comitê Central do Partido Bolchevique, e quem coordenou foi a Tcheca, né, que era responsável pelas questões internas, claro que com aval do Exército Vermelho, dirigido por Trotsky. E, para mim, a questão é bastante óbvia, né? Se você faz uma insurreição, uma base militar, essa revolução vai ser reprimida o quanto antes, sobretudo Kronstadt. Né? E, na minha opinião, até onde eu consigo ver pela documentação, eles não tinham nenhuma razão. Né? Mas é um longo debate. Inclusive, existia reivindicações específicas, porque as mercadorias chegaram, na sua maioria, por Kronstadt, né? E eles queriam a manutenção de um certo contingente de mercadorias na situação do país, que era uma situação de fome generalizada após Guerra Civil, após gripe espanhola e todo aquele conjunto de coisas que aconteceu entre 19 e 21. Embora, em muitos aspectos, seja difícil de tomar posição com relação às reivindicações específicas, seja difícil de tomar posição, porque um lado fala uma coisa, você fala faz sentido, o outro lado fala outra, você fala faz sentido, e você não tem documentação que permita ter uma avaliação, né, mais ampla. Agora, os caras fizeram uma insurreição na principal base militar do país, para a base militar que é ponto de contato com a Europa Ocidental, e depois, se você faz uma insurreição dessa, que você pode até acreditar que suas pautas são revolucionárias, então vá adiante e destrua os bolcheviques. Agora, culpar os bolcheviques, né, de ter depois voltado as suas armas para tomar de volta a principal base militar do país, é bastante óbvio que isso vai acontecer, né? Então, me parece que é um estardalhaço feito em cima de uma coisa óbvia. Minha opinião é essa mesmo, né? Que é uma coisa bastante clara. Mas eu sugiro vocês a verem com bastante calma esse processo, né? Porque o que foi conquistado, o que foi garantido, o funcionamento dos soviets até a democratização do Partido Bolchevique, é um processo cheio de turbulência, crivado de processos certos, com uma pressão burocratizadora enorme, uma pressão objetiva, social, porque o país ficou numa situação de calamidade total. Né? Trotsky dizia que quando você precisa fazer uma fila para poder distribuir a comida, quem organiza a fila vai ser o primeiro a comer. E a Rússia estava numa situação com a boa parte da população morrendo de fome. E o massacre ucraniano é outra coisa, lá nos anos 30. Em 34, 36, sob Stalin. É um processo consciente de extermínio dos camponeses ucranianos, mas um outro debate, né? Uma outra questão. Mas eu sugiro para vocês, termino aqui, uma biografia do Lenin. Infelizmente, não existe muitas boas biografias do Lenin, tá bom? Tem um historiador francês chamado Jean-Jacques Marie. Ele tem uma biografia de Lenin que ela tem em espanhol e tem o PDF disponível. Eu tenho o PDF dela, que é uma boa biografia e passa por todas essas polêmicas com ampla documentação. Jean-Jacques Marie estudou a União Soviética por 50, 60 anos. Né? Conhece russo nas fontes oficiais e tudo. Foi um dos primeiros a ter acesso aos arquivos
que era inédito após a queda do Muro de Berlim em 89, que tem uma biografia sobre Stalin também, uma biografia sobre Lenin, Stalin em português e espanhol, tá? Do Lenin em espanhol, tá joia? Então é isso, gente. Claro, estou à disposição se tiver mais alguma questão. Peço desculpas pela correria, porque são questões muito profundas e que eu tenho que... Estou dando só apenas indicações, provocações mesmo, que não é possível desenvolvê-la em todos os pormenores, tá?